participa todos nós. Nós que podemos nós colocamos de pé, Senhor, vamos fazer mais uma oração. Em seguida, depois faremos tudo isso, louvando o Senhor, com os hinos da água cristã, segundo a orientação da liderança dos jovens, que vai estar cantando a vontade. Em seguida, esta oração à vontade vai estar aqui louvando o Senhor. Os irmãos que vão dirigir também estarão aqui tomando a liderança deste trabalho nesta noite. Que nós possamos aqui adorar e dizer a Jesus, porque Ele é maravilhoso e Ele fez tudo por nós, fez tanto que entregou a sua vida para que nós pudéssemos viver. Eu estou feliz porque Jesus é maravilhoso e continua sendo Deus. Ele era, é e sempre será o mesmo. Josué, você pode vir orar? Salve a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um culto, por mais uma bênção que tu nos tens concedido. Venha abençoar, Senhor, a mocidade, os adolescentes. Venha guardar, Senhor, cada passo, Senhor, e venha derramar o seu poder no nosso meio, para que hoje não seja simplesmente mais um culto, Senhor, mas seja, Senhor, os adoradores, Pai, que prestam culto racional para Ti, ó Deus. Continua, Pai, abençoando e falando aos nossos corações. Desde já eu te agradeço. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o 224, irmãos. 224. É o tempo de cegar e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Vem e meus campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. As gavelas que recolhem joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no amor. Vem, meus campos brancos já estão aguardando braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem e meus campos brancos já estão aguardando braços que o cegarão.
a Jesus. Aleluia. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe dará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a lei se elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Amém. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor. Estou feliz por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para estar na sua casa, para juntos louvarmos e engrandecer o seu santo nome. Gostaria que os irmãos se colocassem em pé para estar fazendo a leitura. Se encontra Salmo, Mateus, capítulo 8, e o versículo 23. Jesus acalma a tempestade. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos os acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriram o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até o vento, o mar lhe obedece. Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Um pedido especial de oração essa noite. Amém. Também essa oração pelo nosso amigo Anderson, que não está muito bem de saúde. Nossa irmã Isabel também nos procurou hoje, não está muito bem. Nós sabemos que está uma pandemia de gripe aí, né? Como você puder se cuidar. E vamos orar pelos nossos irmãos que necessitam dessa oração. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu, Senhor, de estar aqui na tua casa nessa noite, nos rendendo aos teus pés, Senhor, poder adorar o teu nome, Jesus, que é santo, Senhor, que é único,
meu Pai. Nesta noite, meu Pai, nós oramos pelos teus filhos que estão enfermos, Senhor. Estenda sobre eles as tuas mãos, renova a sua saúde, meu Pai. Dê a eles força e vigor, meu Pai, novamente, meu Pai, para que sintam a alegria e o prazer de estar aqui na tua presença, Senhor. Fica conosco, meu Pai, e que a tua presença seja notória neste ambiente, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, culto hoje unificado, jovens e adolescentes. Quero que neste momento aproveitar a oportunidade, só chamar a irmã Letícia, para que ela possa estar louvando ao Senhor. Enquanto isso, os irmãos têm a liberdade de adorar e exaltar o único que é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Que vai acontecer.
de jovens e adolescentes, já se prepara para levantar o Senhor nesta noite. Grande é o Senhor. Aleluia. Saúde da igreja, capaz do Senhor Jesus. Amém. Peço que os irmãos me ajudem, viu? No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar, mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados iam aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Agradeço a oportunidade. Vamos orar nessa noite para levantar o Senhor. Após o pecado, o Tinel já está preparado ali com a espada, com a oportunidade.
Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. 1 Samuel 2, do 18 ao 21. Aleluia. Amém? Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concedeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Meus irmãos, é uma palavra bastante conhecida, né? De Ana e Penina. Era uma família, onde tinha Eucana e ele tinha suas 2 esposas. Segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, provavelmente Ana era a primeira esposa de Eucana. Porém, quando a primeira esposa era estéril, o esposo ele tinha direito a ter outra mulher. Por aí você já tira a tamanha humilhação dessa mulher. Ela era estéril. Naquela época, mulher estéril era vista como uma qualquer, não tinha honra, não tinha nada. Porém, no nosso dia de hoje não é diferente, né? As pessoas olham pra gente e não dá nada e falam, isso daí não vai dar fruto. Mas Ana, ela foi ousada diante de Deus. Ela resolveu fazer um voto com Deus. O voto dela foi o seguinte: Deus, se o Senhor me der um varão homem, eu entregarei na tua casa todos os dias. E Deus se atentou ao pedido dela. E quando ela teve o seu filho, ela cumpriu com o voto que ela fez com Deus. Ela levou para a casa do Senhor. E a honra que ela não tinha, ela passou a ter. Porque ela era humilhada. Ela era humilhada por Penina, pela sociedade. A sociedade via ela como uma mulher desprezível. Porque naquela época, quem não gerava, a mulher que gerava, ela tinha valor. A mulher que não gerava, ela não tinha valor. Mas Deus enxerga diferente, né? Deus não enxerga o que os olhos veem. Deus não enxerga com olhos carnais. Os olhos de Deus, né, são como chamas de fogo. E Deus se atentou ao pedido dela. E ela entregou. Ela voltou para agradecer a Deus. Ela cantou, ela se alegrou na presença do Senhor. E quando você gera para o reino não fica te devendo nada, né? Ela gerou para o reino de Deus. Ela não tinha, mas ela falou: Deus, eu não tenho, mas se o Senhor me der, eu entrego no teu reino. E foi isso que aconteceu. Ela teve mais 2 filhos, mais 3 filhos e 2 filhas. Porque quem gera para o reino vai receber além do que pede. E foi isso que aconteceu. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Para quem conhece, irmãos, a história de Ana, sabe, quando ela orava ao Senhor, a Bíblia diz que ela estava amargurada de espírito. E Eli olhou para ela, esteve e a teve como uma embriagada. E ela, com amargura de espírito, orava ao Senhor. Só que se os irmãos observarem, no final do contexto, a Bíblia vai dizer que quando ela terminou de orar, o seu semblante já não era o mesmo. Porque a oração ela tem esse poder, de converter a tristeza em alegria, de trazer através da doença, ela transformar em cura. A oração ela tem poder, irmãos. Às vezes deixamos de receber porque somos fracos nas nossas orações. Deixamos, irmãos, de acrescentar a nossa fé porque somos fracos em orações. Porque quando nós depositamos a nossa vida em oração ao Senhor, os frutos eles começam a gerar através do Espírito. Sem oração, irmãos, nada acontece. Não tem vida espiritual se não tiver oração. A oração é o firmamento, ela é a base de todas as coisas para nós obtermos um relacionamento fiel com o Senhor. Amém?
Graças a Deus. Vamos ouvir o Kaique também, uma oportunidade. Após o Kaique, já vamos ouvir o Lucas também, os irmãos ali. Eu tenho certeza que Deus tem algo no coração deles ali a deixar para a igreja ter liberdade, irmão, de adorar. Deus está aqui nessa noite. Se você crê que Ele é real no nosso ambiente, irmãos, dê a Ele a sua adoração, dê a Ele a sua oferta. Assim como Ana deu o seu filho ao Senhor, dê o seu filho de adoração a Ele nesta noite. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. Somos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deixa uma palavra para a reflexão da igreja. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agradeço pela oportunidade. Amém. Glória, glória, glória. E é o Senhor, aleluia. Deus maravilhoso. E é o Senhor. São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Gostaria de estar lendo aqui em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25. Repouso para os cansados. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e ocultos, e as revelastes para os pequeninos. Assim, Pai, pois assim, do teu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles de quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Irmã Jéssica, cadê a Jéssica, Jesus? Vem aqui louvar o Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus já está falando na sua palavra, irmãos. Rode a mim, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia, aleluia. E é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Já fico gelada. Peguei na mão dele e falei, nossa, eu tô nervosa. Pronto, tá explicado. Vou estar louvando um louvor para a honra e glória do Senhor. Quem souber me ajuda, em nome de Jesus. Senhor, me faz descer pra eu me encontrar, voltar minhas origens pra te adorar. Não quero mais viver como um servo cego sem te contemplar. Quebra este vaso rachado como estou, retira as feridas
Gostaria de louvar um hino largo. Peço que não me ajude. 432. Aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o seu amor. A minha alma louva, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir, a minha alma lava, Salvador,
Eu quero aqui estar com alegria apresentando os irmãos que estão cooperando conosco nesta noite. Enquanto isso, nosso irmão Javan já estará se preparando para em seguida estar louvando ao Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que, à medida que eu disser o seu nome, você faça um gesto com a sua mão ou se coloque em pé, para que seguinte nós possamos dar o bem-vindo a todos em uma só voz. Está vindo aqui, irmãos, com carta de recomendação, vindo do Pernambuco, o nosso irmão Alexandre Patrício. Está ali conversando com o nosso querido irmão Afonso. É um prazer conhecê-lo. Desde já digo que estamos felizes em tê-lo aqui nesta noite. Sinta-se à vontade para adorar o nome do Senhor nesta noite. Também está conosco a Zoene, a avó da Vitória. Está ali, também é um prazer tê-la conosco nesta noite. Maria Reis está ali, que Deus abençoe, também é um prazer recebê-la. Silvana e Roberto são filhos aqui, filho do nosso irmão Laurindo, né? É um prazer recebê-los aqui também nesta noite. Sinta-se à vontade para louvar o nome do Senhor junto conosco. Também, pastor Rosalvo está ali, Deus abençoe a vida do Senhor. E a Ana Marielle está ali ao seu lado, acompanha junto a ele. A igreja está feliz em receber os nossos irmãos e querem dar um bem-vindo com um amém bem forte nessa noite, irmãos. Amém! Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos nos colocar em pés agora para orar antes do louvor. E eu quero aqui estender um pedido de oração. Eu vi que o Monário levantou a mão ali, mas não foi visto. Mas nós queremos orar agora por dois pedidos aqui do Monário, né? Um pelo Antônio, que sofreu um infarto, e também pela sobrinha do Monário, a Keila, que está com câncer de mama. Irmãos, eu ainda continuo servindo a um Deus que cura toda e qualquer enfermidade. Eu sou prova viva de que Jesus continua curando nesses tempos em que nós vivemos. Aqui está um homem curado, de mãe curada, e era câncer, viu, irmão? E Jesus, do mesmo jeito que operou na nossa vida, pode operar nos que estão lá distantes também. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar aqui, irmãos, o nosso irmão, não quero errar o nome não, já que ele veio lá do Pernambuco, para ele vir aqui orar nesse momento juntamente conosco. E nós vamos estender as mãos aqui, orar com fé, irmão, crendo que Jesus é capaz de agir na vida dos nossos irmãos através da intercessão. Logo em seguida, o irmão Javan canta e nós vamos ofertar. Aleluia! Glória a Deus! Salve, igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz estou de estar aqui nessa noite, conhecendo mais um pouco de Deus. Como já mencionei aqui, sou de Pernambuco, estou feliz de estar aqui nessa igreja pela primeira vez. A convite do nosso irmão Fernando, o mesmo estuda comigo, e me fez esse convite de viu, qualquer tempo desse a gente chega lá. E eu faço parte aqui no SIND, né, com o pastor Gilmar, né, os irmãos ali, junto com os irmãos, ele é uma fugidinha, ele nem sabe que eu estou aqui, viu? Mas estou feliz com Jesus, tá bom? Porque o Senhor é muito grande. Nessa oração vocês apresentam a minha família também que está lá, pretendo trazê-los para cá, para a gente estar junto adorando a Deus, tá bom? Vamos orar assim ao Senhor por esse tipo de orações nessa noite, amém? E pelos ofertantes, amém? Que mais necessita de oração? Eu e minha casa também. Oremos assim: querido Deus e eterno Pai, Senhor que está no céu, Pai querido e bendito, queremos assim, ó Deus, te louvar e bendizer o teu nome e agradecer-te, Senhor, porque tu és Senhor. Tu és o Deus que faz, que pode, que é nesta noite, Senhor. Queremos neste momento apresentar os pedidos de orações, ó Deus, dessas pessoas, desses irmãos que estão, ó Deus, enfermos, Pai. Cremos que tu és o Deus que cura. Tu és o Deus, Senhor, que faz milagre nesta noite. Assim como tu vieste em minha vida, na vida do nosso pastor, que aqui, ó Deus, relatou esse testemunho, Senhor. Tu pode fazer, tu pode ir lá visitar a tua serva, o teu servo, e arrancar, Senhor, esse câncer. Ó Deus, operar um milagre, meu Deus.
Deus querido e bendito, e os demais irmãos que não podem estar conosco, quem sabe está enfermo, visita, Pai. Também faz o mesmo, Tu és o Deus que não muda. Ó Deus, Tu és o mesmo, Senhor. Te pedimos também nesse momento, iremos ofertar, ó Deus, com aquilo que trouxemos com muita alegria, Senhor. Ó Deus, já ofertamos com louvor, já que estamos ofertando ao Senhor, com aquilo que trouxemos, porque Tu és um Deus de multiplicação. Abre as portas, onde há a porta fechada, porque Tu abre porta onde não tem, Senhor. Abençoa cada um nesta noite, abençoa a massa da maceira do Teu servo, Senhor. Com muita alegria iremos contribuir, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Só uma coisa, não posso esquecer, né? Não é porque é da casa que a gente não vai apresentar, né, irmãos? Está aqui o irmão Júlio, que quase ninguém conhece, irmãos. Ele é nosso aqui, está emprestado ali para o Jardim Fernanda por alguns dias, eu espero que seja muito breve, né? Também está o Nicolas ali, a filhinha também está ali, está escondida ali no cantinho, mas o Nicolas está ali também, né, irmãos? A igreja também está feliz em recebê-los nessa noite, pode dizer amém, irmãos? Amém! Aleluia, Deus. Senhor, Senhor, amém. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. É o Senhor Jesus. Aleluia. Quando o infinito era escuro, Deus estava lá para sentar a terra. E quando a matéria se rompeu, Deus estava lá para ajustar o sol, a lua, as estrelas. E quando silêncio era todo mundo, foi Ele quem tocou a primeira melodia. E bem antes do universo ser assunto, no caderno de Deus cabia numa linha. Ele é o princípio. E quando Adão tocou sua presença, Deus estava lá no jardim, com o coração triste. Mas o seu amor traça vizinhos, e o Deus do princípio no fim já tinha estado. E com seus braços no madeiro de uma cruz, e pro inferno era o fim, o Criador perdeu a criação. Mas o fim Deus já tinha traçado, na cruz pagou a nossa redenção. E agora só está começando, só estamos ensaiando, agora é o véu que estamos desdobrando. A terra não é o nosso lar, a glória é o caminho para chegar. A igreja não se cansa de adorar, a igreja não se cansa de buscar a sua face. Glória, pois um dia Ele vai se revelar com majestade, com o som de trovejar e de sua glória. Tremendo, a igreja comprada na cruz, o face a face, a glória de Jesus, onde o sol iluminar, o seu rosto resplandecia, antes da terra girar, o seu trono já se movia, antes do som ecoar, o leão já fugia, antes do tempo passar, a eternidade já existia.
existe, ele é o princípio de tudo. Primeira letra da história, ele preenche o mundo com majestade, sua glória que honra o homem vai ter. Ser apenas criatura, o Criador desenhou até a matéria-prima é sua. A igreja não se cansa de adorar, a igreja não se cansa de buscar a sua face. Pois um dia ele vai se revelar com majestade, como sempre governar e de sua glória tremendo. A igreja comprada na cruz, face a face a glória de Jesus. Antes do sol iluminar, o seu rosto resplandecia, antes da terra girar, o seu trono já se movia, antes do som ecoar, o leão já rugia, antes do tempo passar, a eternidade já existia. Ele é o princípio de tudo, primeira letra da história, ele preenche o mundo com majestade, sua glória que honra o homem vai crescer, é apenas criatura, o Criador desenhou até a matéria-prima é sua. A tua igreja não se cansa de adorar, a tua igreja não se cansa de buscar a tua face. Tremendo, tremendo, tremendo tu és, tremendo tu és, tremendo tu és, tão grande, tão lindo tu és, Senhor. Tremendo, Deus existe, ele vai se revelar com sua glória, com seu poder. Deus não faça, Senhor, e que a terra seja cheia da tua glória, oh glória, cheia da tua glória, oh, que a terra seja cheia da tua glória, oh glória, que seja cheia da tua glória. Vamos colocar em pé esta noite. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor neste momento. Vou chamar o irmão Jonas aqui para orar pelo ele toda essa noite. Para que Deus venha usado mais ainda, né? Glória a Deus. Santo, santo, Santo é teu nome. glória a Deus. Assim, igreja, Amém. vamos orar pelo porque Senhor Deus, meu eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite da qual nós estamos aqui, Senhor, para glorificar e louvar o seu nome nas regiões celestiais, o bem será o seu nome por essa noite, Senhor. Obrigado por mais essa semana que nós temos passado, pelo livramento, o Senhor tem nos guardado, o Senhor presidia, Senhor. Oh Jesus amado, primeiramente o vosso Filho, meu Pai. Oh Senhor, um bálsamo para nós, Senhor Jesus amado. Mas primeiramente, Senhor, a sua palavra, Senhor, que venha falar aos nossos corações de uma maneira, Senhor, especial, Senhor, a cada um de nós essa noite, Senhor. Assim, eu te peço a tua bênção, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Podem tomar os vossos assentos nesta noite. Já quero aqui fazer os meus agradecimentos a todos os irmãos, amigos que retemos aqui nesta noite, ao nosso pastor Roberto, queria revê-lo, pastor Laurindo, também eu queria revê-lo, aos nossos irmãos, Maria, Marcinho, Tiniel, todos os irmãos aqui, quero fazer menção e agradecer mais uma vez. Também trago um abraço para o nosso pastor Marcelo Nascimento, a todos os irmãos desta congregação. Eu achei que eu não voltaria tão cedo depois do culto do Pai, né? Acho que eu vou demorar um pouquinho para ir lá no Campo Belo. Acho que passou um pouco mais de um mês, né, irmãos? E eu fico muito feliz realmente de estar aqui com vocês nesta oportunidade. Abra as nossas Bíblias, livro dos Juízes, capítulo de número 2. Aleluia. E o versículo de número 7. Confesso aos irmãos que quando o Senhor trouxe a revelação
revelação dessa palavra, eu temi. Mas quando o Marcinho me fez o convite, antes disso eu orei a Deus e pedi ao Senhor que desse uma palavra conforme a necessidade da igreja e aquilo também a qual o Senhor gostaria de falar aos nossos corações. O Senhor me revelou em sonhos esta palavra, eu nem me lembrava desta passagem, mas o Senhor assim me fez refletir sobre ela depois. Livro de Juízes, capítulo 2, versículo de número 7. Quantos acharam, pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua idade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais. E outra geração, fala comigo, outra geração, após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Meus irmãos, diante desta palavra, a qual o Senhor trouxe ao meu coração, falando grandemente comigo, enquanto eu meditava nela, o Senhor me fazia pensar em muitas coisas, refletir em muitas coisas. E uma coisa que bateu fortemente ao meu coração foi essa: uma geração que não conhece a Deus. Irmãos, isso traz uma preocupação muito grande para nós, líderes, pastores, nós que lidamos com ovelhas da casa do Senhor. O comprometimento das pessoas, principalmente com o Evangelho, com a verdade, que é a palavra de Deus, e o comprometimento das pessoas com Deus, elas estão se enfraquecendo. Isso me faz lembrar a palavra de Jesus, que diz também que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E eu passei a meditar nisso e entender um pouco sobre aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Porque, irmãos, nós temos que se preocupar sim. A faixa etária das pessoas, jovens de 25 anos para cima, já pode entender um pouco mais sobre isso e ser um pouco mais tementes a esta palavra. Mas o que mais me preocupa são os jovens de 20 anos para baixo. Por quê? Uma geração que está crescendo sem o comprometimento, principalmente com Deus. Estar na igreja não significa que eu vou ser salvo. Estar na igreja louvando, adorando, pregando, não significa que eu estou com a minha salvação garantida. O que Deus me prometeu, o que Deus te prometeu é certo. Mas o reino dos céus, ele é tomado à força. E nós temos que lutar diariamente para isso. E nós podemos entender, diante da palavra do Senhor que vem até nós nesta noite, que quando Deus separa as tribos e dá a eles todas as herdades, conforme a promessa que Deus revelou a Moisés, para distribuir a eles, nós vemos que cada um recebeu a sua porção. Até aí tudo certo. Deus lhe fez a promessa, Deus repartiu conforme a sua porção, conforme as suas herdades. Só que o que Deus determinou era que eles expulsassem o povo daquela terra, que eles conquistassem. Só que eles não fizeram o que era certo. Eles não obedeceram a palavra de Deus. Todas as tribos, algumas delas, conquistam a terra e deixam os seus moradores lá. Porque era mais fácil os moradores daquela terra se tornarem servos deles e pagarem tributos a eles do que expulsarem eles da terra. Mas só que eles
esqueceram que o Deus que prometeu a eles, lhes fez essa promessa, garantiu a eles todos os benefícios. E eles estavam totalmente perdidos, porque se esqueceram das promessas de Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós não prestamos atenção. Nós estamos ligados somente no quê? Em receber a promessa, em receber a bênção de Deus. E nos esquecemos do quê? Do principal, que é ter uma intimidade com o dono da promessa, que é ter uma intimidade com aquele que nos fez a promessa. É muito fácil chegar algo até as tuas mãos, mas para que essa bênção chegue até você, vai gerar um processo, um propósito de todas as coisas a qual o Senhor tem para se cumprir até chegar a acontecer tudo que Ele prometeu. E esses irmãos, as tribos de Israel, eles fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Por quê? Ao passar do tempo, aquela geração que entrou com Josué na terra prometida, eles foram morrendo. E a geração que se levanta começa a ser uma geração má diante dos olhos do Senhor. Por quê? Porque eles fizeram aliança com os cananeus, eles fizeram aliança com o povo que era para ser expulsado e não expulsaram, e de repente o que aconteceu? Eles estavam ali servindo aos balins, aos deuses dos cananeus. Se esqueceram de Deus, se esqueceram do Deus que lhes fez a promessa lá no Egito. Para você chegar até aqui, teve pessoas que orou pela tua vida. Para você chegar até aqui, teve pessoas que intercedeu por você. Quando a promessa de Deus ela vem até nós, aí eu me lembro, uma geração que não conhece a Deus, ela não se compromete em fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Uma geração que não conhece a Deus, ela não tem comprometimento nenhum com as coisas de Deus. Parece que vai fazer tudo de qualquer jeito. E isso está errado. Aqueles que não se comprometem em fazer o que é reto aos olhos do Senhor, vivem um estilo de vida totalmente voltado para os seus interesses. Você acha que essas pessoas estão preocupadas em buscar a Deus? Não! Elas estão preocupadas, sabe com o quê? De estar aqui em cima com o microfone na mão, pregando, não vou falar adorando, mas cantando. Meu Deus. Por quê? O louvor, ele é para edificar a igreja e glorificar o nome do Senhor. Mas quando nós cantamos, a canção ela não passa do tempo. Eu louvo, eu adoro. Você é um adorador do Senhor. Cantor é do mundo. Você é um adorador do Senhor. Deus escolheu o seu povo para adorar exclusivamente a Ele. Não se esqueça disso. Porque quando eu viver somente pelos meus interesses, eu estou esquecendo de glorificar aquele que me chamou e me fez a promessa. Quando um povo que não se compromete em fazer o que é reto aos olhos do Senhor, todos aqueles israelitas fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor reprovava eles. Tinha guerras e tinha batalhas, eles até iam para as guerras e para as batalhas, mas sabe o que acontecia? O Senhor era contra eles. Aí não entendiam por que eram derrotados pelos seus inimigos. Sabe por quê? Porque não tinham um compromisso com Deus verdadeiro. Deixou de buscar a verdadeira adoração, os princípios da verdade. O seu compromisso era consigo mesmo. Imagina se quando eu recebi o convite para estar aqui nessa noite, eu chegasse aqui de qualquer jeito, de qualquer maneira e pregasse qualquer coisa. A palavra do Senhor é recheada de mensagens. Se você tiver o conhecimento bíblico, você prega. Mas se você não tiver a unção do Espírito Santo, de nada vai adiantar. Porque tem muitos teólogos que conhecem a fundo da palavra de Deus,
Mas o seu conhecimento de nada adianta se não tiver a unção daquele que convence o homem do pecado. Chegar aqui e pregar uma mensagem bonita, linda, maravilhosa, para satisfazer o seu ego, é muito fácil. Mas para lhe ensinar a verdade, para pregar aquilo que é verdadeiro, que vai te levar para o céu, são poucos que fazem isso. Porque o seu desejo é o que vale. Eu vou pregar uma mensagem aqui que vai cair fogo do céu só para você dar glória. Porque na hora que fala de ensino, de compromisso com Deus, daquilo que verdadeiramente importa para entrar no reino dos céus, esquecemos de glorificar a Deus. Não é bater, mas é ensinar. Não é dizer para você que você está errado, mas é dizer para você: toma a direção certa, toma o caminho certo, porque eu estou preocupado com essa geração. Eu estou preocupado com os adolescentes que nós estamos transformando eles. Como que está a mente dos adolescentes hoje? Eu fico imaginando, pastor Roberto, não é igual quando eu tinha 13 anos. A mente do adolescente de hoje não é igual quando eu estudava no Celeste. É totalmente diferente. Essa é a minha preocupação. Às vezes eu fico tirando exemplo dentro da minha casa, de como eu estou educando o meu filho, de como eu estou ensinando ele, e mesmo muitas das vezes ensinando o caminho que ele deve andar. O mundo está aí fora para oferecer coisas que são aprazíveis aos seus olhos. É mais fácil o mundo convencer ele do que eu convencer. Sabe por quê? Porque o mundo tem coisas aí que enchem os olhos dos adolescentes e dos jovens. O mundo está aí fora recheado de coisas que aos seus olhos parecem ser boas, mas são podres e vazias, que não vão edificar a tua vida. Eu quero que você reflita nesta noite: aonde você vai passar a sua eternidade? Porque viver nesse mundo passageiro, cheio de ilusão, de podridão e pecado, é fácil, é gostoso, é maravilhoso, porque o pecado ele não vai, o pecado ele é bom, aleluia, mas o pecado vai levar para o inferno, aleluia. Você tem que ser liberto para ter uma eternidade com Deus. É o caminho da verdade que nós temos que ensinar para eles. Na minha época, aleluia, a gente respeitava o professor quando ele falava. Hoje é diferente. Professor não tem mais voz dentro da sala de aula. Quem manda é o aluno. Estão aprendendo errado. Aí eu fico pensando, onde essa geração vai chegar? Se Jesus não voltar, aleluia, como que os nossos filhos vão chegar? Como que eles vão ensinar os outros filhos? Eu me preocupo muito com isso. Oro para que Deus repreenda esse mal. Sabe o que está acontecendo? Está ficando estreito para a igreja de Jesus aqui na terra. Isso só mostra que a vinda do Senhor Jesus está muito próxima de arrebatar a igreja. Aleluia! Aquele que não se compromete em fazer o que é reto aos olhos do Senhor, o que importa é a sua satisfação e as suas vontades. O que Jesus fazia? Jesus sempre falava: eu faço a vontade daquele que me enviou. Eu sou obediente àquele que me enviou. Eu estou nele e ele está em mim. Agora eu pergunto para vocês: estão com Jesus?
Eu falo que eu estou com Jesus aqui na igreja, mas eu estou com Jesus lá na escola. Eu estou com Jesus lá no meu trabalho. Eu mostro que Jesus está comigo, que eu estou com Ele. É muito difícil fazer isso. Dizer que você é um servo do Senhor, que você é um cristão, é muito difícil fazer isso. Difícil vai ser para você naquele dia, Jesus falar: olha, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Aproveite, geração, para buscar a Deus de verdade e ter um comprometimento com Ele. Estar aqui nessa noite, diante da palavra do Senhor, é de uma responsabilidade muito grande. Fazer isso aqui, aleluia, ensinar a geração. Eu vou dizer que eu amo os adolescentes. Quando eu vejo um adolescente na casa de Deus, eu fico muito feliz e muito alegre, porque eu estou vendo uma geração que está sendo bem ensinada pelos seus pais e conduzida. Não perca as rédeas da sua casa, do seu campo de autoridade, pai. Se for preciso apertar às vezes, aperte, mas com sabedoria. Ensine o teu filho no caminho que ele deve andar. Não deixe de se apartar disso, porque o que você plantar no coração dele hoje vai ter um crescimento amanhã e vai ser edificante e gratificante para você. Glória a Deus. Mas se comprometa com a verdade. Se comprometa com a palavra de Deus. Uma geração que não conhece a Deus, ela enfrenta várias consequências. Os israelitas enfrentaram muitas consequências. Todas as nossas atitudes erradas, elas geram uma consequência na nossa vida. Nós temos que estar prontos para lidar com tudo isso também. Porque o erro, quando erramos, isso não quer dizer que nós devemos parar. Isso quer dizer que nós devemos se levantar, prosseguir e dessa vez fazer tudo certo. Errar não é sinônimo de vergonha, mas é sinônimo que você está apto a aprender. Porque quando nós erramos, nós queremos fazer o que é certo. E quando entramos no caminho que é certo, as coisas começam a fluir na nossa vida. Mas quando eu quero satisfazer o meu ego, o meu eu, mais eu estou me preparando para sofrer futuramente. Quanto mais me bajularem, quanto mais darem link lá, quanto mais falarem e comentarem o que eu estou pregando, o que eu estou cantando, quanto mais esse ego se inchar, maior vai ser a sua queda depois. Sabe por quê? Você está se alimentando de coisas que não te edificam em nada. O que vai te edificar está aqui. Palavra de Deus, aleluia. Ela é o alimento diário para a tua vida. Ela te ensina no caminho que você deve andar. Palavra de Deus. Esse é o ensino da verdade. Bom, sabe o que é? Se todas as terças-feiras a igreja do Senhor tivesse cheia como fica no domingo, no culto de ensino. Sabe por quê? Às vezes o pastor até fala assim: hoje eu não vou dar aquela palavra de domingo, hoje eu vou dar uma palavra de terça-feira. Sabe por quê? Porque ele pega a igreja cheia. Porque no culto de ensino são meia dúzia de pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Mas o culto de domingo são pessoas que vão apenas uma vez por semana na igreja. Tem sim os afazeres do dia a dia? Tem. Mas muitas das vezes é falta de comprometimento. Aleluia. E essas pessoas que não se comprometem em fazer o que é reto aos olhos do Senhor, elas tornam-se inconstantes em seus caminhos. Aquelas pessoas que nunca se firmam. Aquelas pessoas que um dia está aqui, outro dia está lá fora, está tocando aqui, daqui a pouco está tocando lá no mundo. Assim, inconstantes.
O Senhor sempre levantava um juiz para salvar aquele povo, mas quando o juiz morria, voltava tudo de novo às velhas práticas. Uma geração que nunca se firmava, que sempre fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E aí o que acontecia? Vinham as consequências dos seus erros. Aí eles se arrependiam, Deus ia lá e levantava um outro juiz. Passava algum período bom. Quando o juiz morria, voltava tudo novamente. A falta de conhecimento profundo de Deus nos leva a ter um relacionamento superficial com Ele. Por isso, Diniel, que nós temos que meditar na palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é verdade. Agora, quando eu fico só naquilo que os outros estão me falando, eu estou deixando de conhecer a verdade e estou me alimentando de coisas que não vão me edificar em nada. Não sirva a Deus apenas de aparência. Não sirva a Deus só por um status. Não sirva a Deus só para as pessoas te verem. Sirva a Deus por um comprometimento com Ele. Tenha mais intimidade com Deus. A igreja está cheia de pessoas religiosas, mas que estão vazias de Deus. A religiosidade tem crescido, mas o comprometimento com Deus tem sido poucos, que estão engajados em ter o conhecimento da verdade. Por que o povo erra? O povo erra por não conhecer as Escrituras. Quando eu comecei a minha caminhada lá nos 18 anos de idade, eu falava: Deus, eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Mas como que você vai ser um pregador se você não ler a Bíblia? E eu lembro que às vezes eu passava o dia todo lendo a Bíblia. Isso trouxe para mim um conhecimento de quem era o Deus que me fez uma promessa. Além de passar a acreditar ainda mais no seu poder, eu passei a ter uma comunhão com Ele. Porque, sabe o que aconteceu? Comecei então a obedecê-lo. Porque a sua verdade abriu os meus olhos. Me convenceu que eu era um pecador, que eu precisava ter uma comunhão com Ele, que eu precisava ter uma intimidade de pai para filho, de filho para pai com Ele. Aleluia. Ele se revelou para mim. No dia 11 de abril do ano de 2007, isso já faz 16 anos, essa semana passou, eu estava me lembrando, quando Deus falou comigo pela primeira vez. Eu tinha participado de alguns cultos, já tinha aceitado Jesus, mas a palavra ainda não tinha entrado no meu coração. Estava eu caminhando por uma estrada, e de repente eu ouvi uma voz chamar o meu nome. Eu olhava para os lados, olhava para o outro, não via ninguém, só mato. Só que quando eu comecei a caminhar um pouco mais, aquela voz suave chamava o meu nome novamente. Eu olhei para o céu, as minhas lágrimas começaram a descer, porque eu reconheci que era a voz do Espírito Santo chamando-me. Aleluia. Eu sozinho ali, parei perto de um barranco e comecei a falar: Deus, eu sei que é o Senhor, o que tu tens para mim? E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizer de novo: está vendo essa estrada que você está caminhando? A estrada que eu tenho para ti é muito longa, e você vai caminhar por ela, porque eu vou firmar os seus passos. A partir daquele dia, eu voltei para a casa do Senhor e comecei a ter então uma intimidade com Deus, a buscá-lo verdadeiramente, em oração, em jejum, porque eu sabia que eu poderia ter uma comunhão com Ele. Ele prometeu me salvar. Eu pedi a Deus uma família, Deus me deu uma família. Hoje eu louvo o Senhor pela família que Ele me deu, pelos filhos que me deu, pela esposa que me deu.
Aleluia! Não me arrependo de ter feito essa escolha. Não me arrependo, sabe por quê? Porque eu sei que aquele que me chamou, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que me fez. Aleluia! Não torne o seu caminho inconstante. Busque o conhecimento da palavra de Deus, e isso vai edificar cada dia mais a sua vida. Deixa Deus tratar o seu coração. Deixa Deus cuidar da sua vida. Aleluia! Deixa Deus cuidar de tudo para você. Tem pessoas muito ansiosas em nosso meio. Hoje nós vivemos em um mundo imediatista. É tudo para agora, é tudo para hoje. Só que o meu Deus, Ele trabalha com o tempo. Aleluia! Para gerar em você uma paciência. Você tem que saber esperar. Aleluia! Permita ser moldado por Ele. Sabe por quê? Porque você é vaso de barro. Você não é ouro. Você não é prata. Você é barro. Permita ser moldado por Deus. Quando nós achamos que somos alguma coisa, ou quando nós levamos o nosso ego acima do normal, Deus, Ele vem como louvor que eu cantou aqui. Ele quebra o vaso, aleluia, para fazer um vaso novo. Conforme aquilo que lhe agrada, conforme aquilo que lhe apraz, aleluia. Aquele que permite ser moldado por Deus, Ele está dizendo: Senhor, eu me rendo a Ti, porque eu sou dependente de Ti, Senhor. Aleluia. Não faça parte dessa geração que só quer status. Não faça parte dessa geração que está contaminada, compactuada com as coisas do mundo. Aleluia. Deus ainda vai vir buscar um povo lavado e remido. Jesus está aí, meus irmãos, batendo as portas. Não perca a sua intimidade com o Senhor. Não perca a sua comunhão com o Senhor. Aleluia. Eu falava com o pastor Roberto na hora que cheguei, que eu estava com saudade de ver o pastor Laurindo. E quando ele chega ali na porta, eu fiquei muito satisfeito. Sabe por quê? Porque é referência como homem de Deus. Para muitos aqui também, para a minha vida. Aleluia. Chegar até a sua idade, aleluia, dos seus 90 e tantos anos. E ainda firme e forte na presença do Senhor. Uma geração que buscou a Deus com intimidade. Uma geração que buscou a Deus com profundidade. Aleluia. Se espelhe nos homens e mulheres de Deus com grande afinco. Aleluia. E Deus lhe fará ver que você é uma geração que vai buscar a Deus em verdade. O amor de muitos estão se esfriando, mas você seja fervoroso. As pessoas não estão querendo mais vir em cultos de oração, mas seja você aquele que dobra os joelhos e Deus responde. Fiquei indignado com uma coisa que eu vi esses dias. O louvor lá pegando fogo, cantando, os músicos tocando, aleluia. E de repente, quando o pregador pega no microfone para ministrar a palavra de Deus, eu vejo os músicos se levantando e indo embora. Eu olhei para o pastor e falei: pastor, que negócio é esse? É a geração de hoje. Não tem compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Só querem saber de tocar, de cantar, de pregar. Mas quando se fala em compromisso, Jonas, foge. Não perca a sua salvação pela ilusão desse mundo. Não perca a sua comunhão pela ilusão desse mundo. Busque para a sua vida aquilo que é eterno. Porque no mundo tudo é passageiro, tudo perece, mas o que Deus tem para a sua vida é eterno. Aleluia. Seja como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego,
que tinha diante deles todos os manjares do rei. Todos os outros jovens que estavam com eles foram seduzidos, mas eles não se contaminaram. Eles preferiram manter a sua cultura, os seus ensinamentos, aqueles ensinamentos que os pais ensinaram desde criança. Eles não se dobraram diante de tantas iguarias, eles não se dobraram diante dos manjares do rei, eles preferiram seguir o caminho da verdade. Se coloque de pé, aleluia. Não perca essa comunhão, não perca essa intimidade. Jovem e adolescente, vocês estão sendo instruídos no caminho certo. O mundo não tem nada para oferecer a vocês, aleluia. Deus tem algo para cada um aqui que é eterno, aleluia. Deus tem algo para vocês eterno, porque o mundo, ele é passageiro. O mundo só tem a oferecer coisas que são desprezíveis. O mundo te desprezou um dia. O mundo disse que você não tinha nenhum valor, que você já estava condenado, que por causa dos seus pecados você já estava morto, você não tinha solução. Mas Jesus na cruz do Calvário derramou o seu sangue, ele pagou um alto preço pela tua vida para dizer: agora tu és meu, eu paguei o preço pela tua vida. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, nesta noite, ó Deus querido, está aqui uma geração eleita, escolhida, ó Deus, pelo Senhor, uma geração que eu acredito que vai viver o arrebatamento, ó Deus querido. O Senhor conhece aqueles que são seus, ó Pai, e o Senhor não deixa que nenhum deles venha se perder, ó Pai querido, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, ó Pai, que nós não venhamos nos dobrar, Senhor, diante daquilo que o Rei deste mundo tem a nos oferecer, mas que nós venhamos buscar, ó Deus querido, aquilo que é eterno, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus Senhor, Pai querido, abençoa esta juventude, abençoa, Pai querido, esta mocidade, abençoa, Pai querido, esta geração. Ó Santo Deus, cobre eles com teu sangue, brinda eles com a tua verdade, ó Pai. Não deixe que eles sejam seduzidos por este mundo. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos continuar buscando a verdade, o pleno conhecimento da verdade, Senhor, e não se contaminar com nada que esse mundo tem a nos oferecer. Aleluia. Deus abençoe, pastor. Vamos assentar. Graças a Deus que esse momento veio do Senhor, filho do Senhor Júlio, presbítero da igreja, essa palavra maravilhosa, irmãos, que não pôde estar na terça, né? Comeu na quinta, que não pôde estar na quinta, comeu hoje, né, irmão? Mas teve alimento para todos aqui, sempre falando da palavra do Senhor, da sua importância. Anote isso, irmãos. Grandes rios se iniciam com pequenas enchentes, e os mares sobrevivem da sobeja dos rios. Tudo começa comigo e com você, e nós precisamos estar dispostos a anunciar essa nova geração, o verdadeiro poder de Deus, para que eles não fiquem confundidos quando eu e você faltarmos a eles. Deus continue abençoando a vida de vocês, irmãos. Amanhã às 8h30 da manhã nós estamos aqui de portas abertas, já em oração, para 9h da manhã darmos início à nossa escola bíblica dominical. Na classe dos adultos eu já fiz um convite aqui especial, irmãos, e continuo convidando. Nós vamos tratar de um assunto bem peculiar. Eu não sei quantos de vocês aqui são ciumentos, mas nós vamos tratar de ciúme amanhã de manhã. E eu queria muito convidar você para me ajudar a entender o que é ciúme e o que o ciúme faz com a vida do crente. Então eu quero convidá-lo a estar na escola bíblica dominical amanhã,
A partir das 9 horas da manhã nós daremos início, mas 8h30, para quem quiser orar, pode ficar à vontade para vir se juntar comigo aqui, viu, meu irmão? Eu estou precisando de tudo para me ajudar em oração. Às 18 horas nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui também fazer menção da ausência do pastor Jonas. Hoje é aniversário da irmã Osana e o pastor Jonas precisou hoje receber alguns parentes em casa que vieram festejar o aniversário da sua esposa. Por isso, ele não está aqui. Mas mandou mensagem para mim, depois que o Marcinho falou, eu vi que tinha uma mensagem dele aqui no meu celular, deixando um abraço caloroso para os irmãos. E ele falou que amanhã ele está aqui na escola dominical. Quem quiser vir abraçar ele amanhã cedo, ele estará aí para dar esse abraço. Também quero agradecer a todos os irmãos que cooperaram conosco nessa noite. Um prazer recebê-los aqui. As portas estão sempre abertas. Pode chegar, não precisa bater palma, viu? Já entra, senta e adora a Deus junto conosco, porque é sempre muito bom ter a sua companhia aqui conosco para adorar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé. Eu quero convidar aqui o irmão Fernando para fazer essa oração final. E em seguida, o nosso presbítero irmão Maurinho estará impetrando a bênção pastoral nessa noite. Para cumprimentar os irmãos.